Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui trazendo mais uma análise de seleções da Copa do Mundo, falando agora aqui do grupo D, que temos aí Estados Unidos, que já foi analisado. Nesse vídeo vamos analisar aqui, já analisamos Estados Unidos e Turquia, né? E agora vamos analisar os outros dois times desse grupo D, Paraguai e Austrália, beleza? Então começando aqui com a seleção paraguaia, a seleção que há algum tempo também, se não me engano, há 20 anos, né, ou 28 anos, não jogava uma Copa do Mundo, tá voltando aí a disputar essa competição, né, depois de ter ficado aí um bom tempo sem disputar uma Copa do Mundo, né, na verdade, a última Copa do Mundo disputada pela seleção do Paraguai foi em 2010, né, exatamente, são 16 anos aí então, portanto, né, 16 anos que a seleção paraguaia não disputava uma Copa do Mundo, volta a disputar agora essa Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Então temos aí alguma expectativa em relação à seleção paraguaia, uma seleção que a gente vai falar um pouquinho agora, levando para análise tática aqui, uma seleção que gosta muito pouco de ficar com a bola, mas trabalha muito bem a sua marcação, né? Obviamente o time que joga sem a posse vai priorizar bastante uma marcação muito intensa e essa equipe paraguaia tem essa característica. Então vamos falar um pouquinho da seleção dos nossos vizinhos aqui do Paraguai. Vamos já puxar aqui a nossa provável escalação da equipe paraguaia sob o comando do técnico Gustavo Alfaro, treinador que já está no comando da seleção paraguaia já há algumas temporadas. Então a gente vai falar um pouco sobre essa equipe que tem aí uma montagem de 4-3-3, na verdade vai ser um 4-2-3-1 basicamente, né? Mas a gente vai ver como esse time se comporta. O goleiro é o Gil, né? O Orlando Gil, jogador do São Lourenço da Argentina. Aí depois a gente tem uma linha de 4 defensores aqui com Cáceres, Gustavo Gomes, Alderete e Júnior Alonso. No meio campo, Cubas, Enciso e Bobadilla. E na frente, Gomes, Sanabria e o Almiron, tá? Então aqui a gente tem alguns desfalques pra gente comentar bem interessantes, tá? Começando pelo goleiro, veterano aí, tem já atuado pela seleção do Paraguai há bastante tempo, né? A dúvida entre ele e o Gatito Fernandes, né? Goleiro que já passou pelo futebol brasileiro aqui, que hoje joga no Cerro Porteño. Possivelmente os dois vão disputar titularidade. O Orlando Gil deve estar se firmando aí pela temporada que fez no gol do São Lourenço. E aí, na linha defensiva, a gente tem o Cáceres, que é jogador do Dinamo de Kiev, né? Jogador aí que também teve já passagem por alguns outros times da Europa. Gustavo Gomes, muito conhecido aqui, zagueiro do Palmeiras, talvez um dos principais jogadores a nível técnico dessa equipe do Paraguai. Ao lado dele pode ser o Alderete, né? Que é jogador do Southampton, aliás, do Sunderland, né? Jogador do Sunderland da Inglaterra. Então é bem provável que seja esse jogador, né? Ainda tem o Júnior Alonso na lateral direita, o Júnior Alonso que no Atlético Mineiro joga às vezes muito mais como zagueiro, né? Na seleção paraguaia ele pode atuar como lateral esquerdo, né? Então um jogador importante nessa montagem também, né? E a dúvida maior é no meio campo aqui, né? Esse meio campo escalado aqui com Cubas, Enciso e Bobadilla, na verdade, pode ter ainda aqui outros jogadores aparecendo, né, como o Maurício, jogador do Palmeiras, que se naturalizou recentemente aqui como paraguaio, né, pode aparecer nesse meio campo aqui também, e ali naquela primeira função ali, eventualmente pode aparecer também aí o Cubas, né, aliás, o Cubas deve ser titular aqui na posição, mas no lugar dele pode aparecer aí algum outro meio campista, né? Temos aí o Galarza, por exemplo, que é jogador lá da MLS, pode aparecer também nesse meio campo aqui, né? E na armação ali pode aparecer o Arce, eventualmente, né? Ou o próprio Ramon Sosa, jogador do Palmeiras também, né? Podem aparecer nesse meio campo aqui. Lá na frente a gente tem o Diego Gomes, né? Que é jogador do Brighton da Inglaterra. Esse jogador aqui é um dos principais jogadores também dessa equipe do Paraguai.
E ao lado dele no ataque a gente tem o Sanabria e o Almiron, né? O Sanabria, jogador da Cremonese da Itália, e o Almiron jogava anteriormente no Newcastle e agora se transferiu também para a MLS. Então, esses são os jogadores aí de destaque dessa equipe. Temos ainda também o Isidro Pita, jogador do Bragantino, que é um reserva que seguidamente aparece aí também na seleção do Paraguai. Tá nessa lista aí e pode aparecer, né? Então aqui a gente tem jogadores interessantes aí nessa equipe paraguaia para essa Copa do Mundo, tá? O que a gente pode imaginar a nível de movimentação dessa equipe dentro de campo? A equipe do Paraguai não é uma equipe que gosta de ter a bola. Se a gente pegar os números das eliminatórias sul-americanas aqui, de todas as equipes que se classificaram para a Copa do Mundo, a seleção paraguaia é a equipe que tem uma média menor de posse de bola entre todas as seleções, tá? Então é um time que deixa muito a bola para o adversário. Fazendo isso, obviamente, é um time que vai se preocupar muito em executar uma marcação muito forte nos seus adversários, principalmente quando eles entrarem no seu campo. Então, quando não tem a bola, a equipe, que é a grande maioria do tempo de jogo, né? Quando não tem a bola, a equipe do Paraguai faz uma marcação mais recuada, povoando muito a frente da área e dificultando bastante a entrada do time adversário naquela zona de perigo ali na frente da sua própria área. Então, a seleção paraguaia aposta muito no sistema defensivo que é sólido, tá? Num sistema defensivo bem organizado e bem montado para segurar os seus adversários na maioria de tempo de jogo, para eventualmente em alguma jogada de contra-ataque, em alguma roubada de bola, escapar em velocidade e criar situações de gols. Para essa escapada em velocidade quando recupera a bola, alguns jogadores são fundamentais nesse esquema, tá? O Enciso, meio-campista, que tem muita qualidade com a bola, é um jogador que passa muito bem a bola, é um jogador que cria bastante quando tem essa recuperação de bola aí no seu campo defensivo, né? E ele vai tentar acionar prioritariamente o Almiron pela ponta esquerda e o Gomes pela ponta direita, tá? Então esses dois jogadores aí são jogadores de velocidade, são dois jogadores que gostam do tabelamento também. Então, basicamente, a estrutura de contra-ataque que a seleção paraguaia pode montar é com base nesses três jogadores, o Enciso, o Almiron e o Gomes lá na frente, certo? Na defesa, talvez não, sem dúvida o principal nome é o Gustavo Gomes, porque ele é um jogador que vai fazer a contenção, vai organizar, digamos assim, sistema defensivo para fazer a contenção quando não tiver a posse da bola, e é um jogador que também, quando o time tem uma bola parada para jogar para dentro da área, um escanteio, alguma coisa assim, ele é um jogador muito forte na bola aérea, tá? Então, toda vez que a seleção paraguaia conseguir cavar um escanteio, conseguir cavar uma falta lateral à área, esse jogador ele vai estar lá dentro da área para tentar a jogada de cabeça, tá? Então, vale muito a pena prestar atenção nesses jogadores aí que eu citei, ok? Basicamente, se a gente pegar aqui pela dificuldade do grupo, né, com Estados Unidos, com Austrália e com Turquia, a seleção do Paraguai ficou numa situação bem complicada, tá? Porque Estados Unidos, além de ser dono da casa, tem uma seleção bem forte que a gente já analisou, e a Turquia muito provavelmente será a favorita nesse grupo aqui. Então, a gente tem aí já de cara a ideia de que a equipe do Paraguai tem ainda aí a possibilidade, obviamente, de tentar classificar na terceira colocação, né? Mas para a gente ter uma ideia, a odd do Paraguai para vencer a Copa do Mundo é a odd 490, tá? Então tá muito para trás aí em relação aos outros concorrentes aí, e caiu de fato em um grupo bastante equilibrado, tá? Então essa aí vai ser a situação que pode dificultar um pouco a vida do Paraguai nessa fase de grupos aí. Odd para o Paraguai classificar nesse grupo é 5,60. Obviamente a gente tem aqui a possibilidade ainda de passar na terceira colocação, mas ainda assim vai ser um grupo bem disputado aqui, esse com Estados Unidos, Turquia, Paraguai e Austrália. Beleza? Se você acredita que a seleção paraguaia pode chegar mais longe, comenta aqui nos comentários que eu quero saber aonde que você acha que essa equipe do Paraguai pode chegar nesta Copa do Mundo, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai voltar aqui, né? Vamos dar uma conferida aqui, porque agora chegou o momento de analisarmos outra seleção, né? Antes de falar da próxima seleção, queria convidar você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva,
deixa o like aí para fortalecer. O seu like ele dá uma moral muito grande aqui pro nosso conteúdo, faz com que a gente queira produzir cada vez mais conteúdo aqui. E é claro, ative a notificação sempre para receber outros vídeos de análise das seleções aqui do nosso canal, beleza? Bom, vamos falar agora da seleção australiana, aqui a terra dos cangurus. Como é que esse time joga? O que a gente pode esperar dessa equipe que vem aí para mais uma Copa do Mundo? A seleção da Austrália, que não esteve na Copa, aliás, esteve nas últimas 6 Copas do Mundo, né? Nas últimas 5 Copas do Mundo, né? 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, né? Acabou caindo na fase de oitavas de final nas últimas 2 Copas. Então a gente tem aqui uma seleção que, de certa maneira, já está por rotina aí participando dos mundiais, né? E como disputa a eliminatória asiática, que é uma eliminatória mais acessível, digamos assim, né? A seleção australiana consegue com facilidade classificar aí para a Copa do Mundo, ainda mais agora que temos 48 seleções. Falando um pouco da estrutura dessa equipe aqui da Austrália, treinada pelo Tony Popovic, né? Treinador, se não me engano, ele é sérvio ou croata, não sei, acho que é sérvio, né? E já não está há muito tempo também no comando da seleção australiana, porém é um treinador que já conseguiu colocar uma dinâmica interessante nesse time. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura tática desta seleção da Austrália. Aqui estão os prováveis 11 titulares do time australiano, começando pelo goleiro aqui, o Matthew Ryan, jogador do Valência, né, da Espanha. Um jogador que já tem aí uma boa rodagem aí em futebol europeu e também um jogador que tem a capacidade aí de ser uma liderança dentro dessa equipe australiana. O time da Austrália joga num 3-4-3, na verdade é um 3-4-2-1 seria, né? Mas a gente vai entender genericamente aqui o esquema tático como um 3-4-3 e vamos ver como que esse time se comporta, tá? Então, Ryan no gol, uma linha de 3 zagueiros com Sutar, Siccardi, Sirkati e Burgess, tá? Esses são os 3 zagueiros. Na linha de meio-campistas, Italiano, Irvine, O'Neill e Boss. E na frente, Irankunda, Touré e Leque. Então, essa é a escalação provável titular da seleção australiana. Jogadores aqui em clubes relevantes, né? Além do Ryan, que joga no futebol espanhol, a gente tem aqui, por exemplo, o Boss joga no Feyenoord da Holanda, né? A gente tem aqui o Burgess, que joga no Swansea, né? Vai retornando aí à Premier League, não sei se está na Premier League, acho que está na Championship ainda, né? O Sirkati joga no Parma da Itália, né? Esse é um dos principais jogadores desse sistema defensivo australiano, um jogador que passa muita segurança aí, né? E o Sutar, jogador do Leicester da Inglaterra, né? Então a gente tem aqui alguns jogadores conhecidos no cenário europeu também, né? 2 jogadores aqui do São Paulo e de Hamburgo, o Irvine e o Metcalf. O Metcalf geralmente entra no segundo tempo, né? O Irvine já teve momentos melhores, hoje não é um grande, não é um dos principais expoentes técnicos aqui da equipe australiana, porém é um jogador aí pra gente ficar de olho, né? Um jogador aí que tem crescido bastante, embora não tenha feito uma grande campanha no seu time lá na Bundesliga, na Alemanha, mas é um jogador de uma liga grande, então isso faz diferença quando a gente chega no momento de Copa do Mundo em relação à experiência, né? Um jogador importante pra gente ficar de olho aqui é o Irankunda, esse jogador aqui, ponta direita da seleção australiana, que é jogador do Watford da Inglaterra. Então é um jogador que também tem uma experiência em ligas grandes da Europa, né? E a gente deve ver ele sendo uma das principais peças dessa equipe aqui. Basicamente o estilo de jogo da seleção australiana é o seguinte:
quando não tem a bola, o time defende num 5-4-1, né? Vai baixar que o Bosz e o italiano vão descer, fazer uma linha de 5 defensores aqui, né? E o Leque e o Irankunda vão descer para fazer uma linha de 4 jogadores no meio campo. Então ficaria uma linha de 5 na defesa, 4 no meio campo e apenas o Touré solto lá na frente esperando a bola para o contra-ataque, tá? Então quando essa equipe recupera a bola, eles trabalham bastante o lançamento, tá? Então é uma equipe que tanto o Sutar quanto o Sirkati, 2 jogadores aqui do miolo da defesa que tem boa saída, né? Tem bom passe, vão tentar fazer essa bola lançada para o ataque, né? Geralmente essa jogada ela é uma jogada bem treinada pela equipe australiana, então não é simplesmente um chutão para frente, é um lançamento de fato procurando os jogadores do ataque, principalmente o Irankunda e o Touré, que são jogadores velozes e de bom posicionamento na hora do contra-ataque. Então a Austrália explora muito esse tipo de situação, certo? O O'Neill, meio-campista, que é um jogador que passa muito bem a bola também, e o Irvine, que a gente já falou aqui, um jogador que além de ter um histórico aí de futebol alemão já de algumas temporadas, né? É uma das lideranças do time e é um jogador que também chama bastante o jogo nele, tá? Então essa equipe australiana aqui, a gente deve ficar de olho em relação a lançamentos, não é necessariamente uma equipe tão interessante pra gente trabalhar, leia eles no trade. Por quê? Porque é aquele tipo de equipe que pode encontrar numa jogada de velocidade de bola longa aí uma situação de gol e aí desequilibraria o preço em relação ao trade no match odds, tá? Mesmo assim, é uma equipe que frente às outras equipes do grupo é o azarão, tá? A Austrália, ela não vai ser favorito nem contra o Paraguai, nem contra a Turquia e também não vai ser favorito contra os Estados Unidos. Então, é uma seleção que vai ser zebra na fase de grupos da Copa e caso aconteça alguma coisa diferente da lógica e esse time consiga classificar, também será zebra muito provavelmente na fase de mata-mata, caso passe a fase seguinte aqui a seleção australiana, tá? Então, vale a pena a gente ficar de olho nessa seleção aqui para anotar eventuais situações de over. Eu acho que pode ser interessante também. É uma equipe que não concede tantos gols se a gente for pegar o histórico das eliminatórias, porém, ela joga eliminatórias contra adversários bem mais fracos tecnicamente do que os adversários que ela tende a enfrentar agora nessa fase de grupos de Copa do Mundo, tá? Então pode ser uma equipe que na Copa do Mundo seja um time mais over. Então vale a pena a gente acompanhar nesse sentido. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo e comenta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Até onde será que vai a Austrália nessa Copa do Mundo? Gostou? Fica ligado aqui no canal para ver as análises das outras seleções da Copa do Mundo que eu vou trazer elas todas aqui no meu canal. Era isso, um grande abraço, até a próxima.